Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos começar o capítulo 13, Caracteres dos Milagres, tá bom? Então, ele é um capítulo relativamente curto. Deixa eu ver. Sempre me engano, né, quando eu falo isso. É um capítulo relativamente curto. São pequenos itens, a gente faz um item por vídeo, a gente tenta esmiuçar uma boa interpretação. O primeiro item são os milagres no sentido teológico. Então, vamos lá entender os caracteres dos milagres. 1. Em sua acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A academia define essa palavra um ato de poder divino contrário às leis dos conhecimentos da natureza. Em sua acepção usual, esta palavra perdeu, como tantas outras, o seu significado primitivo. De geral, ela se restringe a uma ordem particular de fatos. No pensamento das massas, o milagre implica a ideia de um fato sobrenatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, pelas quais Deus manifesta o seu poder. Tal é, com efeito, a acepção vulgar que se tornou o sentido próprio, e não é senão por comparação e por metáfora que ele é aplicado às circunstâncias comuns da vida. Um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o de ser inexplicável. Por isso mesmo, que se cumpre fora das leis naturais. E é de modo a ideia que se lhe liga que se um fato miraculoso vem a encontrar a sua explicação, disse que não é mais um milagre, por surpreendente que seja. O que se faz para a Igreja o mérito dos milagres é precisamente a sua origem sobrenatural e a impossibilidade de explicá-los. Ela está bem fixada, ela está tão bem fixada sobre este ponto de que toda assimilação dos milagres aos fenômenos da natureza é taxada de heresia, de atentado contra a fé, que ela excomungou e mesmo queimou pessoas que não quiseram crer em certos milagres. O outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado e excepcional. Do momento que um fenômeno se reproduz, seja espontaneamente, seja por um ato de vontade, é que ele está submetido a uma lei, e desde então, que essa lei seja conhecida ou não, isso pode ser um milagre. Bom, eu sempre, falei que milagres, durante minha vida toda aí, que milagre é todo aquele acontecimento lógico que as pessoas não entendem. Não entendem o fenômeno físico que está por trás dele. Se a pessoa não entende o fenômeno físico que está por trás dele, então ela não compreende por que aquilo aconteceu. Logo, ou melhor, como aquilo aconteceu. Logo, ela vai intitular aquilo como milagre. Por exemplo, uma pessoa teve lá seu filhinho que nasceu e tem lá uma doença, um câncer, e que levou para o hospital, foi aplicado isso, foi aplicado aquilo outro, tal, nada conseguia salvar a criança está
quase que morrendo, já não está comendo mais nada. Aí a mãe vai e reza, pede o milagre do santo, e de fato a criança acaba sobrevivendo e o câncer retroagiu. Naquele momento, a pessoa vai entender que foi um milagre. Tá? Vamos deixar de lado a questão do poder de fé da pessoa, vamos deixar de lado toda essa questão, porque ainda não é compreendida. Então ela vai dizer, olha, foi um milagre. Passam-se alguns anos, a ciência descobre que uma das maneiras de se destruir uma célula cancerígena é não alimentá-la. Então, longos períodos sem alimentação pode simplesmente matar células cancerígenas. E, portanto, deve ter acontecido isso com a criança. Ela ficou sem comer. Quais células vão morrer? Todas vão morrer por falta de alimentação. Tá, mas as mais fracas são aquelas que têm seu DNA mudado, geralmente. São as células cancerígenas. Essas morrem primeiro. E aí sumiu, matou, morreu. E, portanto, ela acabou se livrando do câncer simplesmente por não ter se alimentado durante um certo período. A mãe vai dizer que é milagre? Ou que ela desconhecia essa questão? Então, a gente pode dizer que, de certa forma, costuma dizer que o milagre é inversamente proporcional ao conhecimento do fenômeno. Quanto menos conhecimento se tem dos fenômenos, maior a crença em milagres. Quanto mais se conhece os fenômenos, menor a crença nos milagres. Entre esses fenômenos que se tem conhecimento, vai estar, como está no meu livro, a questão do poder da fé. Né? O que é a fé? A fé é uma força interna que a gente consegue colocar mediante alguns procedimentos mentais. E a gente consegue colocar para agir. Enfim, tudo isso eu considero como fenômenos naturais. Então não tem nenhum fenômeno que não seja natural. Então a crença no milagre é não conhecer direitinho quais são os fenômenos naturais. Por exemplo, a intervenção de um santo, a intervenção de um guia, de uma falange de orixá, a intervenção de um espírito, trabalho mediúnico, né? A intervenção desse mundo espiritual sobre o mundo material é fato. Então não é milagroso, ele é fato. Certo? Segundo, todos os dias a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. Que um homem verdadeiramente morto seja chamado à vida por uma intervenção divina, e aí está um verdadeiro milagre. Porque esse é um fato contrário às leis da natureza. Mas se esse homem não tem senão as aparências da morte, e se há nele ainda um resto de vitalidade latente, e que a ciência ou uma ação magnética venha a reanimá-lo, para essas pessoas esclarecidas é um fenômeno natural, mas aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso. Que, no meio de certos camponeses, um físico lance um papagaio elétrico e faça cair o raio sobre uma árvore, esse novo Prometeu será certamente olhado como um armado de um poder diabólico. Mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, em admitindo o fato, eis o verdadeiro milagre, porque não existe nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para operar tal prodígio. Pois séculos de ignorância foram fecundos em milagres, porque tudo cuja causa era desconhecida passava por sobrenatural. À medida que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso foi restringido, mas como não havia explorado todo o campo da natureza, restava ainda uma parte bastante grande ao maravilhoso. Terceiro, o maravilhoso
expulso do domínio da materialidade pela ciência, entrincheirou-se da espiritualidade, que foi o seu último refúgio. O espiritismo, em demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força incessantemente agindo concorrentemente com a força material, fez de novo entrar os fenômenos que dela ressaltam no círculo dos efeitos naturais, porque, como os outros, estão submetidos às leis. Seu maravilhoso foi expulso da espiritualidade, não tem mais razão de ser, e é então somente que se poderá dizer que o passo do tempo que passou o tempo dos milagres. Bom, então tá aí, né? Uma conclusão bastante parecida com a minha, né? Sobre o que é um milagre. Então, um milagre é uma forma de se entender, ou se entender não, na verdade não de se entender, mas de se explicar, né, de se relatar um acontecimento. Então a pessoa não fala assim, eu não entendo porque aconteceu, mas fala, olha, aquilo foi um milagre. É bastante natural isso, né? Então quanto melhor forem munidas as pessoas de conhecimento, menor é a necessidade de recorrer a essas explicações vazias. Bem, e outra coisa que eu também gosto muito de falar. Qual a grande prova que nós temos da existência de Deus? São as leis da natureza, invioláveis. Então, se as leis da natureza existem, é porque uma inteligência superior as montou daquele jeito. Tentar burlar essas leis é cair no erro, porque as leis são imutáveis. As leis são a regência de todo o nosso universo. As leis são a prova de uma inteligência superior, que é Deus. Okay? Cabe a nós evoluirmos, ou seja, entendermos cada vez melhor essas leis, para poder existir em consonância maior com Deus. Isso é evolução. Bom, então, né? Hoje, quarta-feira, dia 24 de dezembro, eu gostaria de levar a você um costume nosso aqui da casa, que no momento que você for fazer a sua janta, e essa aqui é muito especial porque é a sua janta de Natal, antes de você começar a comer, faça uma mentalização. Mentalize que aquele alimento que você vai desfrutar na sua essência. Por que essência? Porque cada matéria que está ali preparada tem a sua essência espiritual. Então é essa essência que você tem que manipular. Que essa essência possa ser levada aos lugares, às famílias, às casas, aos albergues e mesmo aqueles moradores de rua. Que ela possa ser levada para integrar o alimento daquelas pessoas. Que lhes falta. E você os tem. Então partilhe a essência daquele alimento. Pense também que aquele alimento, na sua essência, possa ser também levado às creches, aos asilos, aos hospitais, onde pessoas estão internadas e recebem uma alimentação restrita, que às vezes falta muitos nutrientes.
e que aquela essência possa vir a cobrir essa falta. E peça também que a essência daquele alimento possa também ir aos animais abandonados pela crueldade dos homens. Cachorrinhos abandonados na rua, gato, cavalo, né? Que são abandonados, ou por maldade, ou por incompetência, tá certo? Ou que não estão abandonados, mas estão enclausurados e que não recebem seu alimento, mas que são criaturas de Deus, né? Que foram representadas na simbologia do nascimento de Jesus, no burrinho, na vaquinha lá do presépio, certo? Então que sejam eles também acalantados por esse pensamento. E aí então você vai agradecer. Como você vai agradecer? Simplesmente agradecendo a Deus? Agradeça que aquele alimento, na sua integridade, porque agora você vai comê-lo, então você vai fazer ingestão da matéria. Então, na sua integridade, possa para você dar a energia necessária para a resolução de todas as suas tarefas diárias. Que você tenha força para sempre realizar o seu trabalho. Que te dê energia para resistir aos males patológicos. Que a gente está sempre vivendo imersos num oceano de agentes patológicos aí, que nós comemos, respiramos, bebemos, né? Passamos na pele, passamos no olho, enfim, que possamos ter nossas resistências, né, reforçadas contra esses agentes patológicos. E peça também que este alimento, na sua integridade, possa fazer a reposição das energias básicas perdidas pelo seu corpo, nessa ou naquela naquele metabolismo. E tudo que se perde, né, as quantidades, quando eu falo repor as energias, repor as quantidades definidas para cada metabolismo do seu corpo que você perdeu por conta da sua manutenção da vida. Tá bom? Aí você agradece a Deus. E que seja um Natal de muita paz, de harmonia para todos vocês. Que assim seja. Bom, gente, então esse aí foi o primeiro item do capítulo 13. O próximo é o Espiritismo não faz milagres, ok? Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Faça um comentário. Divulgue na sua rede social. Vamos aumentar o nosso círculo de estudantes das verdades espirituais. E eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria.